Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, aqueles que verão posteriormente também esta aula. Hoje nós começaremos a aula a respeito desta obra aqui, uma obra pequena, a obra de Dorothy Sayers. Dorothy Sayers, e uma obra que é um compilado de suas palestras. Vocês já conseguiram adquirir? Já estão com a obra em mãos? Já fizeram o pedido? Não, professor. Não? Vocês vão perceber que é um livro bem fino, mas de uma profundidade muito grande. Dorothy Sayers, ela fazia grandes palestras, era uma mulher com uma capacidade retórica incrível. E nós iremos analisar aqui essas palestras que foram compiladas neste livro. Vocês vão gostar. Espero que possam estar o quanto antes com o livro em mãos, porque nada como a leitura, as anotações, né? Isso faz com que nós tenhamos uma absorção muito maior daquilo que vamos refletir hoje. Bom, vamos lá. Vamos à apresentação dos nossos slides aqui. Quem foi Dorothy Sayers? Escritora, ensaísta britânica. E ela também, olha que interessante, a Dorothy Sayers, além de brilhante ensaísta, escritora, grande intelectual da sua época, ela foi também de um grupo seleto aí de grandes escritores de ficção. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Acho que não, né? Não, professor, a gente não está vendo. Ainda não. Bom, deixa eu abrir aqui para vocês. Ela foi uma grande escritora de contos policiais, no estilo Sherlock Holmes. Então, ela foi uma grande autora de contos policiais. Deixa eu ver se eu... Aqui, vou compartilhar aqui a tela com vocês, aí fica ótimo de vocês verem. Ok. Agora sim, hein? Vamos lá. Será que é isto? Acho que ainda não. Aqui. Só um momento. Ok. Bom, confirmem para mim se já está aparecendo para vocês, ok? Sim? Está aparecendo sim, professor. Excelente, vamos lá, vamos em frente. Bom, nós temos aqui, deixa eu ver só se eu consigo ampliar um pouquinho para ficar melhor para vocês. Só um momento. Vocês conseguem ver? Sim, professor. Ótimo. Continuam vendo, né? Bom, vamos lá. Ela, conhecida também por suas obras literárias, textos acadêmicos, ela foi uma importante conferencista de Oxford. Então, essas conferências, essas palestras aqui, elas foram dadas no ano de 1947 em Oxford. E olha que interessante, ela vai fazer uma crítica à educação moderna e, ao mesmo tempo, uma defesa da educação clássica. Tá? Não é com tudo, é absolutamente com tudo que nós podemos concordar com Dorothy Sayers, mas tem muita coisa substancial, muita coisa interessantíssima que merece ser refletida. Muita coisa, muita coisa. Bom, vamos lá. Ela começa dizendo o seguinte a respeito da educação moderna. Conseguem ver aqui, Dorothy Sayers, a imagem dela? Conseguem, né? Ela vai dizer para nós que a educação moderna, ela vem ensinar matérias.
ela não ensina como aprender. Ela vem ensinar conteúdo para nós, matérias. E ela é capaz hoje, tão somente, de produzir especialistas. Por exemplo, o sujeito vai ao médico e se ele machucou o dedo, ele precisa encontrar um especialista no dedo, um especialista em mão, nas mãos, né? Ele não consegue, hoje o médico não consegue, por exemplo, um clínico geral, né? Ele até atende as pessoas, mas essa pessoa será encaminhada para um especialista. E eles querem, a educação moderna quer transformar em especialistas todos nós. Nós sejamos capazes apenas de um conteúdo, apenas de um conhecimento muito fragmentado, muito reduzido, e daí a falácia de que ou somos de exatas ou somos de humanas, por exemplo, né, que eu falava na aula passada. Então, nós vamos percebendo que as pessoas cada vez mais vão nas graduações que buscam se tornando especialistas. E dificilmente nós encontramos hoje profissionais com uma visão integral do ser humano, capazes de olhar para a pessoa humana, aquilo que nós falávamos também a respeito da importância de olharmos para os nossos alunos de maneira integral, não mais fragmentada ou reducionista, mas nós aprendemos isso nas faculdades, nós aprendemos isso na nossa formação escolar, a nos especializar, a gostar mais de uma disciplina do que de outra, e isso foi fragmentando todo o conteúdo, todo o conhecimento. Essa educação moderna, ela não desenvolve o pensamento crítico transferível, né? Capaz de você fazer pensadores, né? Pessoas com um pensamento crítico, e não no sentido de ficar criticando, reclamando de tudo o que acontece, mas pessoas capazes de refletir a respeito do que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo na sociedade, no mundo. Nós estamos apenas vendo surgirem cada vez mais nas universidades e nas escolas, no máximo, papagaios. Pessoas capazes de macaquear ou papagaiar conhecimentos que extremamente superficiais, profundos como a xícara, né? como ali um pires de uma xícara, extremamente superficiais, incapazes de um pensamento crítico por elas mesmas. Pessoas que vão apenas repetindo o que uma influencer disse, o que uma outra pessoa da internet falou. Então, Dorothy Sayers vai dizer, ela lembra, né? Que o sujeito ele lembra do que aprendeu, mas ele esquece completamente como que ele aprendeu aquilo. Então, se você pergunta hoje para um jovem universitário alguma coisa do que ele aprendeu, ele até sabe dizer. Isso estou falando dos universitários mais dedicados, né? Aqueles que têm uma honestidade intelectual um pouco maior, aqueles que são mais sérios, que estão realmente levando a sério os seus estudos, que é uma minoria. Eles até lembram o que aprenderam, mas esquecem completamente a forma, como que eles aprenderam. Isso é gravíssimo, segundo Dorothy Sayers. Aqui vocês conhecem muito bem essa imagem aqui, né? Então, quais são os sintomas? Eu poderia ter colocado qualquer outra imagem aqui, mas achei interessante colocar aqui desse menino, do 6-7, né? Porque foi algo que viralizou e de uma imbecilidade, de uma coisa assim, sem nexo. Eu não sei se aconteceu aí onde vocês moram, isso, mas foi algo assim que, por aqui, pelo menos, viralizou, né? As pessoas... Eu demorei para perceber o que era. Chegou até vocês esse negócio do 6-7? Ou não? Chegou. Chegou até vocês? Mas eu não sei quanto ao Gabriel e a Raquel, até a Flávia, né? Porque eu tô mais infantil, mas eles são mais fundamental. Mas, nossa,
não entendo isso. Chegou lá, eu não sei. Ah, o Gabriel farmou, Aura. Perdão, Gabriel, eu não farmei. Farmando aura, depois vocês me expliquem, eu A sou gente muito... também não sabe o significado. Me expliquem, por favor, eu já ouvi, mas eu não sei do que se trata esse farmando aura. Eu também não sei o que é, mas para os alunos faz sentido. Mas, na verdade, Gabriel, nem para Não. eles faz sentido, nem para eles. Vocês percebem o quanto são sintomas graves, né, de uma certa insanidade. Beira a insanidade, porque não faz sentido algum, e as pessoas vão replicando, e o negócio vai viralizando. Então, isso é fruto de uma alta alfabetização. É interessante isso. Cada vez mais as pessoas são alfabetizadas, foram alfabetizadas. Mas isso, em hipótese alguma, significa que as pessoas estão entendendo mais a respeito de si mesmas, a respeito do mundo, a respeito do outro. As pessoas, com esse conhecimento cada vez mais fragmentado, elas são apenas capazes de decodificar signos linguísticos, quando muito. Então, cada vez mais o índice de analfabetismo ele diminui. Isso são dados, né? O país que nós estamos, o Brasil, ainda é um país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, então ainda há um índice altíssimo. Mas, de algumas décadas atrás, diminuiu o índice de analfabetismo. Porém, o analfabetismo funcional aumentou numa escala assustadora, o que significa que as pessoas cada vez mais são capazes de ler, mas o que o governo considera, o Ministério de Educação considera como leitura, nós consideramos apenas decodificação. Elas são pessoas que não são capazes de explicar o que leem. Pessoas na universidade, elas leem, elas escrevem, porque foram alfabetizadas, mas não sabem o que escreveram e não sabem o que leem. Por isso que para elas não faz sentido também. Uma baixa capacidade crítica, pessoas que não são capazes, por exemplo, de discernir o que é bom daquilo que é extremamente ridículo, daquilo que é extremamente vulgar. A vulnerabilidade à propaganda, pessoas cada vez mais sendo arrastadas, né, sendo manipuladas pela grande mídia. Esse número é assustador, o quanto o Brasil, por exemplo, é vítima, né, ainda da grande mídia, como joguetes, como marionetes, sendo levados de um lado para o outro. Isso muito em função desta incapacidade crítica, dessa incapacidade de argumentação lógica. Nós falávamos disso na aula passada, quando refletíamos sobre a importância da matemática com os conselhos para a direção do espírito do padre Alphonse Guthrie, quando ele vai dizer que nós precisamos ter um rigor lógico. Porque cada vez mais as pessoas caem, por exemplo, em ideias tresloucadas, ideológicas, né, por mais aparentemente pueris que pareçam, né, como essa do Six Seven, não parece que é uma coisa tão imoral assim, que é uma coisa tão horrível, mas é uma coisa sem sentido, uma coisa ilógica. Então as pessoas não se preocupam se aquilo vai ter sentido ou vai ter lógica. Elas querem simplesmente seguir a massa, eles querem fazer aquilo que todos estão fazendo. Então, uma dificuldade em definir termos, cada vez mais, incapazes dessa definição de termos. Bom, vamos avançar um pouco mais. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Preciso... apresentação parou, né? Deixa eu só voltar aqui e...
Voltaram a ver? Aqui. Deixa eu ver aqui. Ok? Estão vendo, né? Alguém, por favor, só, como eu não estou vendo vocês, vocês me falem se estão. Sim. Ótimo, ótimo, obrigado. Eu troquei de computador hoje, por isso que eu demorei um pouquinho para começar a aula, por isso que eu estou apanhando um pouco, mas enfim, vamos lá. Deixa eu só ver, o cursor desapareceu, mas ele vai voltar. Bom, vamos lá. Educação moderna é incapaz de... Aqui eu coloquei uma imagem, dentre centenas que hoje fica até difícil de escolher, né? Ou é muito fácil de escolher, mas assim, causa uma certa ojeriza. Porque aqui eu peguei a primeira que apareceu, mas existem, vocês sabem que existem centenas, né? Um treinador versus 30 gordos. Olha o tema a ser debatido. Outrora, no medievo, por exemplo, os debates eram salutares. Eram momentos em que pessoas se reuniam para assistir, e ali os oponentes intelectuais tinham verdadeiros embates intelectuais de uma honestidade, de uma capacidade, a chamada disputácio, onde pontos de vista eram ali refletidos com uma capacidade, uma argúcia tão grande, uma sabedoria tão grande, e as pessoas tinham respeito, as pessoas saíam de lá edificadas daqueles momentos. Nós temos inúmeros relatos, por exemplo, Santo Tomás de Aquino foi um grande debatedor, viveu em muitos momentos, né, fazendo defesa à igreja, né, a chamada apologética. Chesterton também fez isso, mas do século XX para cá, principalmente o nosso período, nós estamos vendo a degradação isso, um declínio da capacidade argumentativa, as pessoas, os adultos, porque receberam uma educação fragmentada, uma educação reducionista, incapaz de enxergar o ser humano como um todo, incapaz de um rigor lógico, portanto, as pessoas são extremamente suscetíveis às falácias ideológicas, e os adultos também não são mais capazes de sustentar argumentos, de refutar de maneira lógica, uma pessoa ouvindo o seu interlocutor e depois argumentando, e ali tendo a chamada dialética, onde um lado ouve, depois fala, o outro lado, onde há uma troca realmente uma troca de argumentos, e ambos saem dali edificados, né? Talvez sem mudar a opinião do outro, mas sem aquela necessidade de ofender, de xingar. Hoje nós vemos que, por conta de toda essa educação moderna, os adultos não são capazes mais de sustentar argumentos. Não, por exemplo, e a sua capacidade retórica, ela é reduzida a discussões assim, das mais baixas possíveis, né? Das mais baixas. A pessoa não consegue sustentar um argumento, então ela xinga, ela ofende, ela precisa falar mais alto, ela precisa ofender o outro, porque ela não é capaz de reunir argumentos plausíveis, né? De identificar falácias. É algo assim deplorável. Incapaz também de distinguir a causa material e a causa final. Bom, essa fragmentação do conhecimento, que é um problema identificado pela Sayers, e ela diz que é um problema moderno, vai fazer com que nós meditemos
a respeito, por exemplo, das disciplinas isoladas, fragmentadas, né? Hoje nós vamos, por exemplo, fazer um curso de pedagogia, um curso de letras. Nós vamos, principalmente na área, hoje, a chamada área de humanas, né? A chamada área de humanas. Uma fragmentação terrível, o quanto as disciplinas, elas são desconexas umas das outras, né? Então, não há conexão, né? Filosofia é diferente da economia, ciência é diferente da arte, a matemática e a literatura, elas não conversam mais entre si, e a consequência de tudo isso é uma visão fragmentada da própria realidade. Então, a pessoa ela não é capaz mais de enxergar a realidade como de fato ela é, porque a visão de ser humano é uma visão fragmentada. A visão que ela tem da verdade é uma visão distorcida e despedaçada, toda fragmentada. Logo, ela não tem rigor lógico para reconhecer quando a verdade está diante dos seus olhos. Por isso que uma pessoa hoje se sente um cão. Outro dia eu vi um relato, né, de uma mulher, isso num país hispano-hablante, minha esposa falava a respeito disso, uma mulher tentando pegar um Uber. Não sei se vocês viram isso, alguma coisa parecida. Ela tentando pegar um Uber e, e, ela, e, o, e ela estava com uma coleira, né? Estava ali caracterizada de cão, cadela no caso, e ela dizia, eu me sinto, eu me identifico como uma cadela, e falou lá o perro, né? Perro é cão em espanhol. O perro que ela falou lá, a raça do cão que ela se identificava como. E o sujeito, muito astuto, o sujeito ali que estava, o Uber, no caso, disse para ela, falou, olha, então você precisa pedir um Uber Pet, porque eu não tenho autorização para levar animais. Então peça um outro Uber, eu não vou te levar. E ele não levou, mas ele conseguiu, provavelmente o sujeito não concordava com essa maluquice, com essa ideologia, com essa visão totalmente equivocada da realidade, onde a pessoa não sabe sequer o que ela é, se identifica como um cão porque não é capaz de se enxergar como um ser humano, tamanha a insanidade em que o mundo está. Chesterton dizia isso em Ortodoxia, chegará o tempo em que nós precisaremos provar que a grama é verde. Eu penso que esse tempo já chegou, porque se uma pessoa não é capaz de se identificar como homem, se identificar como mulher, sendo mulher, tampouco ela enxergará que a grama é verde. Então, o óbvio da realidade já se perdeu porque as pessoas têm uma visão fragmentada e elas são incapazes de um rigor lógico a respeito daquilo que está diante dos seus olhos. E aquele homem foi, de maneira muito sutil, para que não fosse processado, muito provavelmente, ele disse para ela, usou argumentos plausíveis. Tudo bem, você se sente um cão, então busque um Uber Pet. Eu não posso te levar, eu não tenho autorização para isso. E ele conseguiu sair de uma situação, no mínimo, embaraçosa. Bom, vamos avançar um pouco mais. Professor, Pois não. o senhor, eu não sei se foi o meu computador que travou, mas o senhor pulou o slide anterior, eu acho. Ah, eu volto para vocês, não tem problema. Deixa eu ver se Tá eu bom. já volto aqui. Obrigada. Imagina. O computador está um pouquinho lento, mas vamos lá. Sem desistir. Deixa eu ver. Foi? Ainda não. Foi, agora foi. Mas é o anterior que você quer, né? É o anterior desse que tá. Deixa eu ver se ele volta aqui.
Consegue ver? Este Não, professor, não foi. não foi. Esse agora vai. Ainda não? Não, agora tá uma tela preta. Tela preta. Deixa eu ver. O outro computador é bem mais fácil do que esse. Aí, professor, foi. Eu vou segurar um pouquinho para você aqui. Bom, enquanto isso, queria que vocês falassem um pouquinho, Gabriel, Raquel. É claro que nós vivemos numa realidade, né? Nós ouvimos esta expressão, né? Uma bolha católica, uma realidade que talvez nós não encontremos muitas situações assim, né? Tão insanas, tão desequilibradas, mas nós vivemos num mundo, né? Nós não estamos tão desconectados assim. E o que vocês têm visto por aí? Vocês têm visto... vamos conversar um pouquinho, depois eu volto a compartilhar. Como que vocês enxergam hoje esta situação? Hoje é possível, vocês acreditam que é possível, por exemplo, fazer com que essa geração que está chegando agora, esses alunos que nos estão sendo confiados, consigam ter uma visão, uma cosmovisão diferente de mundo, consigam ter uma visão de pessoa humana diferente da que nós tivemos, da que as outras crianças, talvez da escola ao lado, talvez de pessoas próximas, filhos de amigos próximos, sobrinhos, né? Pessoas que, infelizmente, ainda estão cegos quanto à realidade, né? Pessoas que ainda pensam, nossa, eu preciso de uma escola que tenha tecnologia, que tenha iPad para o meu filho, uma escola que ensine isso e aquilo. E as pessoas não percebem o quanto o essencial nos está sendo relegado. Nós não estamos recebendo o principal, o essencial, que é a capacidade, por exemplo, de nos comunicarmos. A linguagem, Dorothy Sayers vai falar isso daqui a pouco. É a capacidade de enxergarmos o mundo, o outro e a nós mesmos da maneira certa. Temos uma visão correta das coisas, né? Enxergamos a verdade como, de fato, ela é. Então, o que vocês percebem hoje da realidade de vocês aí de Jacarezinho? É que muito diferente daqui? Ou aí nós encontramos pessoas malucas também? Como que é a realidade de vocês? Se vocês falarem que não tem, eu vou ficar preocupado. Professor, eu acho que... Bem, eu não sei, né? Como eu não moro em Jacarezinho, eu só estudei ali por alguns anos, né? Em termos de faculdade... Você não é da cidade? Não, eu sou de Ourinhos. Ourinhos. Ourinhos é maior que Jacarezinho, né? Ourinhos é. Bom, Mas então, em termos universitários, ainda nem tanto. certo. Mas eu estudei em Jacarezinho durante uns 4 anos, né? Eu fiz história ali em Jacarezinho mesmo, na estadual. E eu não me deparei tanto com uma realidade igual é, por exemplo, a realidade de uma federal, né? Que é uma realidade muito bagunçada, né? Eu lembro que na época, 2016, eu via muito aqueles vídeos
do Mamãe Falei, do pessoal que ficava indo nas faculdades, fazer aquela zorra toda com a galera, e eu ficava, meu Deus, é isso aí que eu quero entrar, Senhor. E aí, quando eu cheguei em Jacarezinho, não era nada disso, assim, né? Tinha também as suas questões ali, mas era um ambiente um pouco mais tranquilo nesse sentido, né? Mas uma coisa que me pegou muito e que, para mim, foi uma dificuldade, né? Enquanto o senhor falava dessa questão da fragmentação das disciplinas, isso me afetou muito. Me afeta muito porque eu sou da área de História e hoje eu também dou aula de Geografia. E quando me chamaram para dar aula de Geografia no colégio, eu fiquei com bastante medo, porque, primeiro, que eu não gosto de Geografia, e segundo, que eu não tinha muita noção, né? Nunca fui muito bom com esse negócio de bioma, relevo. Eu falei, meu Deus do céu, cara. A única parte da geografia que eu gosto é geografia política, porque se relaciona com a minha disciplina. E aí é interessante o quanto vem sendo um desafio a ser enfrentado. E o senhor falava, né, se a gente vislumbra a possibilidade de uma mudança na vida dessas crianças. Eu acho que hoje nós que nos colocamos, né, para trabalhar com uma educação que é diferente da educação tradicional, né, essa educação positivista, tecnocrática que a gente tem hoje, a gente se depara com um duplo trabalho, né, que é o trabalho de formar a si mesmo e o trabalho de, nesse processo, formar os outros, né, formar os nossos alunos. Então, eu até pensava nisso dia atrás, falei, cara, os melhores professores da nossa escola não seremos nós, serão os nossos alunos, porque eles vão ter a oportunidade de trabalhar num processo que nós não tivemos, né? E eu acho que o meu objetivo, né, o nosso objetivo enquanto docentes, deve ser justamente esse, de formar professores, mestres, muito superiores a nós, né? Quão grande foi Platão? Né? Mas o que Platão produziu? Platão produziu Aristóteles, que foi muito grande, muito grande. Aristóteles, ao contrário, já não foi um mestre tão grande quanto Platão, porque o discípulo de Aristóteles foi Alexandre. E Alexandre não foi um intelectual, alguém que, né, ele apenas espalhou a cultura grega para o restante do mundo, foi muito importante, mas não a nível do próprio Aristóteles. Então, acho que a gente tem que buscar isso, entendeu? Eu tenho buscado tentar me reconciliar de novo com essas disciplinas que são distantes, que é a matemática, que hoje são distantes, né? A matemática, a física, né? A própria geografia muitas vezes não se relaciona diretamente com história, com o ensino religioso, as coisas ficam meio dispersas, e tem sido, para mim, particularmente, um desafio, um vencer a si mesmo, esse processo de integrar tudo de novo, sabe? Amarrar um monte de estaca de novo, assim, para ver se segura o negócio. Tá interessante. Muito bom, Gabriel, muito legal. E eu achei muito sábio, né, o que você colocou a respeito de que nós somos chamados a formar pessoas melhores do que nós. Isso é algo assim magnânimo, magnânimo. Nós precisamos formar. Enquanto você dizia, me vinha muito a imagem do próprio Virgílio, a imagem que Dante coloca dele na Divina Comédia. De Virgílio, nós sabemos que ele representa na Divina Comédia, de maneira simbólica, o intelecto, a razão. Então, ele vai conduzir Dante até certo ponto. Enquanto poeta pagão, ele não pode, por exemplo, avançar, ele não pode ir para o paraíso. Então, ele vai até onde ele consegue, até onde seus limites o levam. A partir dali, Dante será conduzido por outra pessoa, por outro guia. Então, nós também somos chamados, de certa forma, como Virgílio, a conduzirmos até certo ponto os nossos alunos. Depois eles serão tomados pela mão e conduzidos por outros. E assim, no final desta jornada de conhecimento, nesta jornada de crescimento humano, de formação humana, nós veremos pessoas muito mais íntegras do que nós. Nós hoje, você falou de maneira muito bela, nós estamos aí correndo atrás, né? Trocando o pneu do carro andando. Estamos aí
juntando os cacos enquanto ajudamos outras pessoas. Mas esses estarão mais íntegros ainda. Então, terão uma capacidade assim, espero, né, com a graça de Deus, sempre muito maior do que a nossa. Por isso que esta educação ela é tão eficaz. Por isso que a educação clássica é tão importante. Por isso que nós estamos nesse diálogo com esses, como diz Chesterton, né, o diálogo com os mortos, aqueles que deixaram para nós um legado, deixaram para nós um tesouro a ser descoberto e compartilhado. Muito legal, muito legal. E olha, para você que é da área de história, né, como você colocou, e está se reconciliando com outras áreas, achei bonita a expressão reconciliar-se, né? A literatura vai ser muito aliada sua, viu? Abrace a literatura, abrace os clássicos da literatura, que eles serão fiéis aliados aí desta reconciliação, com certeza, com certeza. Alegria ter você aqui, hein, Gabriel? Bom, vamos lá, vamos lá. Mais um pouquinho. E eu prometi que nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje, né? Aqui. Espero que... Estão vendo? Aqui, né? Visualizaram? Não, professor, não apareceu nada. Ai, computador. Esse computador tá moderno. Aqui. Eu coloco aqui e ele não aparece. Mas vamos lá. Sem desistir. Apareceu agora, né? Minha dificuldade é quando eu coloco aqui. Vamos ver se vai. Veja se mudou. Mudou ou continua ainda? Apareceu que está mudando? Ainda estamos... Bem, para mim está aparecendo ainda um treinador versus 30 gordos. Eu ia falar isso. Tô com um probleminha aqui com isso, viu? Mas vamos ver o que eu posso fazer aqui para... Se eu não conseguir fazer a mudança, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar de outra forma. Aqui. Foi? Fragmentação do conhecimento. Apareceu? Tá travando. Aí, não. Vai e volta. Tá na fragmentação do conhecimento, daqui a pouco volta. Agora apareceu, ficou na fragmentação do conhecimento, né? Não. Não? Nossa. Tá no treinador. Que pena, não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver se é possível fazer aqui. Vamos lá, mais uma tentativa, por que não? Vamos lá, mais uma. Ainda o treinador, né? Isso, ainda o treinador. Não muda, né? Não. Apareceu fragmentação para vocês agora? Não está aparecendo nada, né? Não. Eu não sei o que está acontecendo, eu acho que é o computador. Agora sim. O problema é que está sendo quando eu vou mudar, mas enfim, vamos ver se eu consigo até o final.
Então, a fragmentação do conhecimento é um problema moderno, como nós já vimos. As disciplinas são isoladas, não conversam, não têm conexão umas com as outras. Até ouvimos falar a respeito, por exemplo, de interdisciplinariedade. Mas é mais uma falácia, né? Essa falta de conexão entre as áreas é uma realidade que deixa a nossa visão também fragmentada, como nós já refletimos hoje. Deixa eu ir mudando um por um aqui para conseguir ir até o final. Bom, aqui. Eu queria que vocês anotassem só a solução, segundo Dorothy Sayers. Apareceu para vocês, né? A solução é o trivium. Hoje nós não falaremos do quadrivium, falei um pouquinho na semana passada, mas nós falaremos posteriormente, um pouco mais do quadrivium. Ficaremos um pouquinho no trivium. O que é o trivium, afinal de contas, professor? Então, nós temos aqui a divisão do trivium, né? E do quadrivium. Trivium, ele está piscando aqui, né? Mas bom, vamos até o final, assim. A gramática. Nós precisamos, através da gramática, aprender os fatos da linguagem, da lógica, organizar o nosso pensamento e da retórica. Nós seremos capazes de expressar as nossas ideias com clareza e persuasão. É interessante, por exemplo, que quando nós lemos o canto 9 da Ilíada, o que é um épico bélico, um épico que tem como temática principal a ira de Aquiles, né, e toda a questão da guerra de Troia, nós teremos nesse canto, de maneira muito especial, um canto que eu gosto muito, o canto 9 da Ilíada, nós teremos quase que um tratado de retórica. Num dado momento, Aquiles, não sei se vocês conhecem essa passagem, Aquiles ele está afastado da guerra por conta de uma mulher e é enviada uma comitiva para convencê-lo a voltar à guerra. E um desses que estão nessa comitiva é um outro herói, outro protagonista homérico, que será o grande personagem da Odisseia, que é Ulisses, chamado Odisseu para os gregos, né? Ulisses. Ele e os outros companheiros irão tentar convencer Aquiles a voltar para a guerra de Troia através da retórica. É um canto belíssimo, belíssimo. Eu pretendo ler com vocês esse canto quando formos ler a Ilíada. Então, através de uma belíssima linguagem, que são os versos hexâmetros datílicos, que falavam sim a respeito de heróis míticos de uma guerra, mas, de alguma forma, a capacidade de linguagem que esses grandes aedos e poetas tinham, faziam com que as pessoas conseguissem expressar melhor os seus sentimentos. Hoje, uma grande realidade da educação que nós recebemos nas escolas, principalmente as escolas seculares, com todo esse repertório ideológico, nós vemos que os jovens, por exemplo, eles não são capazes sequer de falar sobre como eles se sentem. Eles não conseguem dar nome aos seus sentimentos. Então, é muito comum. Eu chego, por exemplo, numa sala de aula e pergunto para um aluno um pouco mais calado: "Tá tudo bem com você?" Ele não consegue dar nomes. Eu não sei se foi com vocês que eu comentei que outro dia eu estava numa fila e eu escutei dois alunos conversando, falando a respeito. E assim, impossível, né, não ouvir a conversa deles falando alto ali, mas não havia um diálogo, havia só a emissão de sons, e ali sons, alguns sons guturais, uma coisa muito assim, ininteligível, né? Por exemplo, uma falava assim para a outra, alguma coisa mais ou menos assim, né?
E aí, miga, eu vou tentar representar aquilo que... Miga sua louca, né? Sofia dá risada. Miga sua louca, como é que foi o esquema? Alguma coisa assim, e o esquema? A outra falava assim, mó louco, sua doida. E a outra falou, nossa, louco, né? Que não havia um diálogo ali compreensível. Eu ouvi porque fui obrigado, estava ali entre as duas praticamente, mas não dá para entender, porque esses jovens, eles não têm recursos linguísticos para uma conversa que seja retórica, uma conversa que traga argumentos, uma conversa descritiva, minimamente descritiva, que conte o que ela fez na noite passada, por mais que eu não gostaria nem um pouco de saber, mas ela não era capaz, porque não tinha figuras de linguagem que expressasse, não tinha capacidade argumentativa, não tinha ali capacidade descritiva, não era capaz de adjetivar aquilo que ela estava descrevendo, era uma pobreza quase que animalesca. Vocês percebem a gravidade disso? Então, são esses jovens que não leem, que ficam o tempo todo só rolando ali o Instagram, eles vão perdendo a capacidade da linguagem, vão perdendo a capacidade de organizar os seus pensamentos, sequer são capazes de dar nome, de nomear aquilo que sentem, tão pouco de contra-argumentar alguma coisa, né? Aqui não entra nem em questão o debate, né, já mencionado aqui na aula. Bom, só para avançar um pouquinho mais, encerrarmos, vou ter que trocar slide por slide, porque aconteceu alguma coisa aqui, mas vamos lá, só para avançar. Isso aqui é interessante porque a Dorothy Sayers vai trazer para nós aqui uma metáfora que eu acho belíssima, essa metáfora dela, belíssima. E aqui vamos encerrando, tá, gente? A metáfora do piano. Conseguem visualizar aqui um pianista? Conseguem? Sim. Ela vai dizer que a educação moderna é igual a memorizar The Harmonious Blacksmith, sem aprender escalas, sem conseguir fazer uma leitura musical das partituras e sem conhecer a estrutura da música. Então, no máximo que a pessoa vai conseguir fazer é papagaiar. Isso nós estamos falando de pessoas que conseguiram, por exemplo, se formar na faculdade. Estamos falando de pessoas que conseguiram estudar, se graduar, conseguiram titulações acadêmicas, e as nossas universidades estão cheias aí de títulos em mentes vazias. Então, são pessoas que aprendem, elas são capazes de memorizar. É como um músico, ele memoriza, ele consegue executar alguma coisa, mas ele não é capaz de ler as escalas. Ele não é capaz de ler as partituras, de executar as escalas. Ele não conhece a estrutura musical. Assim são as pessoas. A maioria dos nossos universitários, a maioria dos políticos que estão nos governando, assim são os professores, os médicos, os advogados, mas, como disse o Gabriel, bem disse o Gabriel, nós precisamos mudar esse cenário. Como? Mudando a realidade, a nossa realidade primeira, e depois mudando a realidade daquele que está mais próximo de nós, que são os nossos alunos. Uma vez que nós mudarmos a realidade daquele pequeno rebanho, aquele pequeno grupo que nos foi confiado, ensinando-os a aprender, dando sentido àquilo que eles aprendem. Por que eu estou aprendendo isso? Dando sentido. Eles vão aprender que não só devemos memorizar, repetir como um papagaio, e a Dorothy Sayers fala de coisas aqui elevadas, viu?
A execução, por exemplo, de uma peça musical não é para qualquer um. Assim como declamar os Lusíadas não é para qualquer um também. Mas apenas memorizar sem entender o que está escrito ali, nas oitavas camonianas, também não tem efeito algum na vida daqueles que ficam de maneira quase que autômata, né? Como um robozinho. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados, né? Isso também não faz efeito na vida dele se ele não tiver um conhecimento estrutural, se ele não tiver um conhecimento da visão que Camões tinha, da cosmovisão que Camões tinha de mundo. Né? O quanto o século XVI foi importante para as navegações, o quanto o Reino de Portugal foi importante para o mundo. E nós somos, como colônia de portugueses, fomos beneficiados por isso, porque a primeira atitude dos portugueses ao chegarem ao Brasil foi celebrar, foi cravar uma cruz no nosso solo, celebrar a Santa Missa, e aqui os índios que aqui estavam foram batizados, foram catequizados. Toda essa estrutura, os alunos precisam, isso precisa impactar a vida dos nossos alunos. Entender o porquê que nós hoje precisamos ter um certo ufanismo pátrio, ter um certo orgulho brasileiro. Não apenas repetir versos, como alguém que, por exemplo, repete de cabeça alguma bela canção, uma peça musical, sem saber o que está fazendo direito. Então, a conclusão que ela chega é saber executar, mas não sabe aprender sozinho. Nós precisamos ensinar os nossos alunos a estudar. A palavra-chave da nossa aula de hoje é essa. Nós precisamos ensinar os nossos alunos a ter um certo gosto pela sabedoria, um certo gosto pelo conhecimento, a tal ponto que eles saiam da nossa aula desejosos. Eu preciso ir além daquilo que o Gabriel me ensinou hoje, daquilo que a Sofia me ensinou, que a Rebeca me ensinou. Eu preciso ir além, eu preciso buscar por mim mesmo. Mas isso leva tempo. Isso com os pequenos é um pouco mais demorado, mas pode ser sedimentado de maneira muito mais ordenada, e isso é belíssimo. Se nós começarmos lá com os pequenos, com os pequeninos, nas séries iniciais, a trazer sentido para tudo aquilo que eles aprendem, a não fragmentar o conhecimento, eles vão dar passos muito mais firmes e resolutos do que nós imaginamos. E assim o crescimento será admirável, admirável. Então, a educação clássica, ela tem esses efeitos porque ela traz para nós uma visão de ser humano que a educação moderna sequer é capaz de imaginar que é possível. Por exemplo, aquilo que os gregos chamavam de apaideia, que os romanos chamavam de humanitas. Essa visão de que o ser humano precisa aprender, ler uma grande obra para se tornar melhor. A cada nova obra lida, nós podemos ser impactados por aquilo, impactar as pessoas ao nosso redor e fazermos a diferença na sociedade. Mas como que uma criança vai ter essa visão? Tendo essa visão em casa. Como que eu posso ser um filho melhor, mais obediente? Como que eu posso ser um filho que chega na minha casa e ajuda os meus pais a lavar a louça? Ajudo a minha mãe com o meu irmão menor, né? Em pequenas coisas, pequenos deveres. Tudo isso vai sendo o efeito da educação que eles vão tendo, de cada leitura, de cada aula de matemática, cada aula de geografia, de cada aula, desculpem, de história, de cada aula de física. Cada aula com este sentido, não mais fragmentado, mas com essas relações, com essas conexões, com a sabedoria, com as fontes primárias, né, com os clássicos, vão fazendo desses alunos pequenos
Não pequenos Einsteins, né? Como alguns pais sonham. Ah, eu quero que meu filho aprenda os Lusíadas. Para quê? Só para você se vangloriar? Ou você quer que seu filho se torne uma pessoa moralmente melhor? Aí faz sentido aprender os Lusíadas. Aí faz sentido aprender a Ilíada, a Odisseia. Percebem o quanto nós precisamos priorizar muito mais o sentido católico, universal, daquilo que nós ensinamos, né? Bom, na próxima aula nós falaremos um pouco mais. Eu quero falar com vocês também a respeito da apresentação desse livro. A apresentação desse livro foi feita pelo Gustavo Bertocci e é belíssima, belíssima. Eu deixei para a próxima aula, porque ela, de alguma forma, ela é mais ácida, ela é mais crítica. Então, essa aula de hoje foi uma explanação um pouco mais abrangente, para que nós depois possamos fazer uma apresentação um pouco mais crítica. Lembrando só que na aula que vem, para a semana que vem, eu gostaria muito que vocês já enviassem a tarefa, se possível, tá bom? A tarefa que eu coloquei lá no Classroom. Eu comecei com 15 minutos, estou terminando aqui 8h15, né? Falei que não ia terminar depois das 8, mas acabei avançando um pouquinho. Peço desculpas. Agradeço a presença de vocês mais uma vez. E aqueles que verão essa aula, por favor, também se empenhem em fazer as atividades, tá bom? Deus abençoe a todos. E até semana que vem, se Deus quiser. Quando tivermos algum jogo do Brasil na segunda-feira, eu não sei se vai cair, depois nós podemos nos comunicar lá no grupo, nós podemos transferir a aula para um dia que for melhor para vocês. Daí nós combinamos posteriormente, tá bom? Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.